Introdução. Hoje, quando novas forças sociais, étnicas, sexuais e geracionais ganham espaço e respeitabilidade no mundo público, já não se pode afirmar simplesmente que a história é o registro do que aconteceu no passado, pois se vários acontecimentos foram lembrados e registrados, muitos perderam seus rastros, foram esquecidos ou deliberadamente apagados. Entender o que representa um patrimônio de uma comunidade depende, às vezes, do que essa comunidade determina como digno de ser resgatado e lembrado como fruto de sua história e cultura. Muitas vezes, por descaso de nossas autoridades, vemos os registros e os resquícios de nosso passado serem relegados ao abandono e ao esquecimento. Em outros casos, os proprietários e as próprias comunidades esquecem ou não possuem recursos capazes de preservar os vestígios do passado. Como componente complicador e quase sempre determinante do descaso e abandono de nosso patrimônio histórico, deparamos-nos com a questão do público e do privado, que envolve as propriedades evocadas com manifestações dos homens do passado. São eles que atribuem valor a determinado edifício, a determinado monumento, a determinado registro e não a outros. A ação do homem foi encarada por muito tempo como impossível de alterar o passado, mas hoje podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que as ações humanas podem sim influir poderosamente sobre a memória do passado, distorcendo seus vestígios, degradando-a ao esquecimento e até mesmo relegando-a à destruição. Nesse sentido, o trabalho que ora publicamos representa uma tentativa de lutarmos contra essas ações humanas que acabam por relegar ao esquecimento a memória do passado. A operação por escolher uma pequena parcela dos vestígios do passado de nossa região explica-se pela vontade de trazer à memória um pouco do que restou dos detalhes escondidos de épocas que ficaram para trás. O projeto que desenvolvemos como um estudo sobre as fazendas históricas de Itaperuna nem de longe representa uma análise exaustiva sobre o passado de nossa região. Tampouco refere-se a todas as propriedades de valor histórico e cultural deste município. Apesar disso, representa um importante passo, ainda que inicial e embrionário, de incentivar no momento a compreensão, o conhecimento, a pesquisa e o valor de determinada parcela de nossos vestígios históricos. Para aprender parte deste conhecimento sobre o passado, precisamos suscitar entre as gerações presentes o gosto pelo conhecimento de outros tempos, épocas remotas que antecederam a vida daqueles que hoje estão novamente a produzir história, a transformar o ambiente em busca da sobrevivência. Para conseguir comprovar suas argumentações, a história necessita de fontes. Uma grande variedade de fontes ajuda-nos a compor um relato sobre a vida das pessoas do passado. Fontes como documentos escritos, objetos, imóveis, entre outros vestígios humanos que sobreviveram ao tempo, são de formas e composições as mais diversificadas. Com isso, também temos uma variedade enorme de discursos sobre a mesma realidade. Na pesquisa histórica, devemos estar atentos à época que estamos averiguando, tentando recompor seus acontecimentos. Essa descoberta do que aconteceu, de como era, só ocorre quando podemos ter acesso ao mínimo de fontes possíveis. No caso específico da história de nossa região, de nosso município, a carência dessas fontes às vezes limita o próprio interesse pelo estudo do nosso passado. A falta de preservação de diferentes documentos, de diversas habitações, de variados objetos que contam com a boa parte da vida dos antepassados, apresenta-se como uma dificuldade a mais no estudo da história de nosso município. Apesar de todas essas intempéries, partimos da tentativa de conhecer um pouco mais sobre os tempos antigos de nossa região. De acordo com estudiosos, o conhecimento acerca da história de nossa terra natal tem se constituído de 3 fontes principais: a legislativa, compreendendo a legislação civil e eclesiástica da região, as estatísticas oficiais, que se apresentam em diversos trabalhos sobre a região, e as tradições orais.
Não queremos que nossa abordagem seja vista somente como a ressurreição de um antigo método histórico que o mundo ocidental herdou da tradição grega. O método grego de concepção de história dependia do interrogatório de testemunhas oculares para se conseguir recontar os acontecimentos do passado. Assim, os limites do conhecimento sobre a história acabavam sendo impostos pelos limites da memória humana. Mesmo assim, as principais fontes dessa pesquisa, que agora se apresentam sob a forma de livro, são baseadas primordialmente em fontes e tradições orais. Atualmente, utilizar-se da história oral baseada na memória daqueles que presenciaram os tempos antigos é uma forma bastante reconhecida pela prática dos historiadores. Através dos relatos dos atores que participaram dos acontecimentos, que viveram na época estudada pelo pesquisador, podemos tentar compreender um pouco mais a complexa realidade histórica de épocas passadas. Grande parte das fontes que utilizamos neste trabalho baseou-se na utilização dos relatos orais oferecidos muitas vezes pelos descendentes dos primeiros desbravadores de nosso município. Aguçados por nossos questionamentos, muitos proprietários atuais das fazendas pesquisadas contribuíram com nossa pesquisa através de seus relatos sobre os tempos remotos da vida de seus antepassados e daqueles que um dia fundaram e deram origem às primeiras propriedades rurais de nosso município e aos primeiros aglomerados urbanos. Outras fontes foram utilizadas, como, por exemplo, uma das mais importantes e controversas obras sobre a história de nosso município, A Terra da Promissão, História de Itaperuna, do Major Porfírio Henriques, tendo em vista todas as retaliações dotadas quase sempre de fundamentos que recaíram ao longo do tempo sobre essa pioneira obra histórica. Ela continua sendo o mais importante documento de referência para os estudos dos primórdios da construção do município de Itaperuna e de boa parte da região, mesmo após quase 5 décadas de sua primeira publicação, 1956, e mais de 70 anos após ter sido escrita, em 1930. Devemos ressaltar que, devido às próprias restrições impostas por nossas fontes, algumas informações dispostas aqui podem não retratar fidedignamente algum acontecimento. Perdoem-nos, então, os que são apegados em demasia ao rigor factual, pois, mesmo se quiséssemos, as limitações impostas pelos escassos vestígios dos tempos passados em nossa região não nos permitiriam uma abordagem tão rigorosa. Nosso intuito nunca foi de colocar às claras, de forma absoluta, uma dada realidade histórica, mas, antes de tudo, suscitar o interesse, mesmo que fosse somente de nossa comunidade, pela cultura e história de épocas passadas em nossa região. Nosso estudo é embrionário e pleno de limitações. Se viermos, contudo, suscitar em outros indivíduos ou grupos a vontade de conhecer mais profundamente a história de nosso município, já teremos alcançado boa parte de nossos objetivos. Na década de 1830, inaugura-se na região, com a chegada dos nossos primeiros desbravadores, o processo de abertura de fazendas, processo que se arrastou, intensificando-se durante as décadas de 1830 e 1840, levando ao plantio dos primeiros cafezais. A partir de então, inicia-se o processo de desbravamento e tomada da região, habitada por indígenas, a região que posteriormente iríamos chamar de município de Itaperuna, tem sua história inicial vinculada diretamente ao processo de abertura das fazendas e à formação dos primeiros cafezais. De acordo com a historiografia vigente, o apogeu econômico da região, com as plantações de café, teria ocorrido entre 1881 e 1930. A partir daí, com a decadência do café, assiste-se gradativamente ao empobrecimento econômico, desencadeando o esvaziamento demográfico do campo e a expansão da pecuária. Nossa pesquisa abarca mais de uma dezena de fazendas, grupo esse constituído, em sua grande maioria, de propriedades remanescentes das terras desbravadas, compradas, anexadas, adquiridas, herdadas, doadas ou mesmo desmembradas durante o século XIX.
A diversidade de propriedades apresentadas aqui com o foco de nosso estudo é notavelmente reveladora de nossos procedimentos. A aleatoriedade apresenta-se como uma característica do grupo de fazendas que reunimos neste trabalho. Muitas fazendas também de inegável importância histórica e cultural para a região não foram incluídas em nossa pesquisa. Outras, apesar de mencionadas, não puderam ter seus históricos complementados com informações muito precisas. Esses problemas iniciais, inerentes praticamente a toda pesquisa histórica no Brasil, que carece de arquivos e proteção aos seus vestígios do passado, justificam-se em parte pela amplitude da região enfocada. Por outro lado, são a expressão da própria falta de fontes que subsidiem os estudos mais aprofundados da história de nosso município. Para se entender tais defasagens de nosso trabalho, deve-se recorrer a um breve histórico da própria trajetória desse projeto. Um grupo de professores, funcionários e alunos da Escola Estadual Schecker Jorge, localizada na sede de nosso município, iniciou um projeto que pudesse ajudar essa comunidade escolar a descobrir a origem da história do município de Itaperuna, relacionando sempre que possível esse passado ao presente vivido pelos alunos. Com isso, foram selecionadas algumas sedes de fazendas antigas do município que pudessem ser visitadas pelos alunos e equipe técnica do projeto para a coleta de dados. E, através do contato com seus proprietários, levar também os alunos ao conhecimento da própria estrutura arquitetônica das construções das sedes dessas propriedades. A facilidade de acesso a algumas delas contribuiu para a inclusão de muitas das fazendas no foco de estudo do projeto. Por outro lado, a exclusão de muitas delas deve-se à dificuldade de se contatar os proprietários de algumas fazendas, além da falta de tempo para o estudo de um elevado número de propriedades a serem analisadas. Número este que parecia crescer a cada dia. Muitos relatos pitorescos contribuíram para compor parte da história de cada fazenda apresentada aqui, reservando ao leitor de nossos breves históricos pequenas doses do imaginário e dos acontecimentos que ajudam a contar a saga de nosso município. Uma vez atentos à aleatoriedade dos nossos objetos de estudo, devemos também ressaltar que todas as fazendas estudadas neste projeto têm, no café, a base inicial de suas produções agrícolas. Foi através da produção de café que a maioria das fazendas estudadas e, ousamos dizer, a grande maioria das enormes propriedades rurais que fizeram parte de nosso município constituíram-se sob o signo da cafeicultura, podendo-se acrescentar, no caso das fazendas que se formaram no século XIX, que a base do café aliou-se à mão de obra escrava para produzir as riquezas da nossa região noroeste fluminense. Se considerarmos o que acabamos de expor, talvez seja uma pretensão denominarmos livro a apresentação deste trabalho. Quem sabe a sua melhor denominação deveria ser livro-álbum, com breves históricos e um pequeno número de fotografias antigas e recentes, selecionadas na medida do possível das sedes e de detalhes interessantes das fazendas estudadas. Nosso intuito não é o de apresentar uma obra acadêmica de história regional, mas simplesmente incentivarmos em nossa comunidade, tão escassa em atividades, busquem destacar e valorizar nossos costumes, um pouco de conhecimento histórico e cultural de nossa região.